Bom dia a todos e a todas. Nós estamos reunidos através desse vídeo para rezarmos com a palavra de Deus. Hoje, quinto domingo da Quaresma, somos chamados a refletirmos com o Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 1 ao 45. E eu convido você a procurar um lugar calmo, o mais silencioso possível na sua casa, para que nós possamos, assim, aquietar o nosso coração, aquietar todo o nosso ser, para melhor meditarmos, para ouvirmos a palavra de Deus. Então, nós vamos rezar, pedir a Deus que venha nos fazer conscientes da sua presença no meio de nós, atentos à sua palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo João. Havia alguém que estava enfermo, Lázaro de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria é quem ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou seus pés com os cabelos. E seu irmão Lázaro é quem estava enfermo. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus observou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando então soube que este estava enfermo, permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Mas depois disse aos discípulos: Vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar, e agora vais de novo lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se dorme, vai ficar curado. Jesus falara da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós, a fim de que creiais, eu me alegro por não ter estado lá. Mas vamos até ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, sepultado há 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns 15 estádios, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que, quando pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu: Teu irmão vai ressuscitar. Maria disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus,
aquele que vem ao mundo. Tendo dito isso, ela foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse baixinho: O mestre está aí e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria na casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi então ao lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, bem como aos que estavam com ela, comoveu-se profundamente no espírito e ficou conturbado. Perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Os judeus então disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia ter feito com que Lázaro não morresse? Jesus, outra vez comovido interiormente, foi ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o quarto dia. Jesus respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao alto, disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa da multidão ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com as mãos e os pés atados, com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhe: Desatai-o e deixai-o. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. E eu convido você agora a falar com o Senhor, a falar com Jesus, né? Pedir a Ele, né, que assim como as irmãs, assim como essa família de Betânia, que nós possamos ter, de fato, essa intimidade com o Senhor, essa amizade com Deus, né, que nós possamos ter no nosso coração a confiança, a fé, a esperança de que Deus, ele age da melhor forma possível, mesmo nesses períodos em que a incerteza toma conta, mesmo que nós não enxerguemos muito à nossa frente, em que tudo pareça difícil, mas que nós possamos ter essa confiança de Marta e de Maria, que nós possamos ser revivificados, assim como Lázaro foi, que nós possamos ter essa fé, que o Senhor, mesmo que ele demore, mas que tudo aconteça conforme, né, a vontade de Deus, tudo aconteça da melhor forma possível, que nós possamos ter essa esperança e essa confiança, né, que peçamos ao Senhor a graça da intimidade com Deus, a graça do verdadeiro encontro com Deus, dessa amizade, né, que a nossa oração seja para que nós possamos crescermos nessa amizade com o Senhor, né, e que cada um de nós, né, mesmo isolados socialmente, mas que nós continuemos um só coração, né, continuemos a cultivar as nossas amizades em Deus, né, que nós possamos sempre
né, crescermos em intimidade com Deus e que as nossas amizades elas sejam cada vez mais abençoadas pelo Senhor. E assim, né, que tendo lido o texto, meditado o texto, né, que nós tendo orado com ele, tendo rezado, pedido a Deus, que nós possamos fazer agora um profundo silêncio, pedindo ao Senhor que venha ao nosso coração, pedindo a Deus que todas essas palavras caiam no nosso coração e frutifiquem. Né? Você pode pedir ao Senhor que venha lhe dar a calma, a quietude, que cada palavra, cada mensagem desse texto, que ela dê frutos. Né? A gente pode ficar em silêncio um pouquinho, meditando, respirando, né? Apenas que o Senhor nos auxilie a compreender a sua palavra. Você pode pausar o vídeo um pouco, se você quiser, e retomar, né, para que a gente possa contemplar no silêncio do nosso coração, deixar que Deus fale. E tendo contemplado, né, a gente tem deixado que Deus fale ao nosso coração, que nós possamos agora formar de fato um compromisso com o Senhor, né, deixar que Deus, Ele dirige as nossas ações e as nossas atitudes, né, que nós possamos nos perguntar que atitudes são essas, né, como nós podemos olhar com os olhos de Jesus, né, hoje, né, como nós podemos ser mais amigos de Jesus, né, e nos perguntar, você já ligou, né, para os seus amigos nessa quarentena? Você já falou, né, deu uma palavra de conforto, né, aos seus irmãos, né, à sua família, aos seus amigos, né? Você já foi, né, em busca daqueles que estão precisando, principalmente do nosso carinho, da nossa palavra. Hoje nós não podemos, né, estarmos juntos fisicamente, não podemos abraçar, não podemos dar aquele aperto de mão carinhoso, mas que nesse momento que as nossas palavras, as nossas orações nos mantenham unidos, né, na nossa fé. E assim nós vamos encerrando esse momento de oração com a palavra de Deus. Né, nós pedimos ao Senhor que abençoe o nosso domingo, que abençoe a nossa semana, né, e que nos mantenha sempre unidos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até o próximo vídeo, né? Fiquem com Deus e que o Senhor venha nos fazer cada vez mais amigos de Deus. E agora eu convido você a fazer mais uma leitura desse texto, né? Reparando naquilo que o texto diz, aquilo que o texto está nos mostrando. Né? Esse texto ele vai tratar exatamente da revivificação de Lázaro. Lázaro que estava doente, Jesus é avisado que seu amigo querido estava doente, e quando Jesus ele finalmente chega, né, a Betânia, ele se depara com Lázaro que já estava morto há 4 dias. Né? E aqui a gente vê o encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro, né, essa família tão querida para Jesus, né, o próprio Lázaro, Marta e Maria. E as irmãs, elas questionam a Jesus, a cada uma à sua maneira, questionam, dizendo: Senhor, né? É mais uma constatação até do que um questionamento. Senhor, se tivesse estado aqui, Lázaro não teria morrido. Né? E nós vemos que nesse questionamento, ele está impregnado de esperança, impregnado de fé em Jesus. As irmãs, elas confiam em Jesus. Nós vemos a fala, né, de uma delas que: Senhor, nós
Eu creio que tu és o Cristo, né? Que tudo que tu pedires ao teu Pai, Ele vai te dar. Então, essa confiança, essa certeza que nós vemos que é tão importante, né, nós termos, principalmente nesse período em que nós estamos passando nessa quarentena e, e assim diante do que o texto tem a nos dizer, a sua mensagem, eu convido você nesse momento a meditar e perguntar o que que esse texto ele diz para mim, para minha vida, né? O que que ele me diz nesse período em que eu estou passando, em que eu estou vivendo, né? Esse período em que de tantas incertezas, né? De tanta ansiedade, né? Com relação à nossa saúde, né? À economia, às nossas vidas mesmo. Então, eu convido você a meditar, né? O que que essas palavras, o que que essa mensagem, o que vem a dizer para a minha vida, né? Essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, em que Jesus ele vem dizer, eu sou o Senhor da vida, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, são palavras muito fortes, são palavras que tocam o nosso coração e eu convido você a meditar um pouco. O que que mais lhe chamou a atenção nesse texto? Né? O que que ele diz para a sua vida, esse texto? Né? Eu sou Senhor, né? Aquele a quem amas está enfermo. Né? Quantos de nós, hoje, né? Quantos estão enfermos? Quantos estão clamando, né? Por Jesus, clamando pelo Senhor, né? E que nós possamos, nesse tempo, né? De fato, né? Meditarmos na Sua palavra, crermos, assim como Marta e Maria, termos confiança de que o Senhor, mesmo que Ele demore, Ele virá, porque Ele nos ama. E assim, através desse texto, né? Você pode fazer a sua oração,